Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe uma peça aqui bem rapidinha para vocês fazerem e aproveitarem todas aquelas sobrinhas de fios que vocês têm em casa, tá? Quanto mais colorido aí, melhor. Tá super na moda, super em alta, verão aí, ó, só colorido, tá, gente? Então, ó, eu espero que vocês aproveitem essa dica e em cima dessa dica aqui, vocês vão conseguir fazer várias peças, tá? Como que eu fiz aqui, a primeira parte, tá? Como que eu fiz para juntar esses fios? Tem muita gente que já começa fazendo assim, já vai juntando os fios e vai formando um novo novelo, né? Aqui, ó, aqui tem um pedacinho, né? Eu juntei só um pouquinho para vocês, mas assim, ó, eu particularmente não gosto de fazer desse jeito. Eu prefiro colocar todas as cores assim na minha frente, tá? Por quê? Conforme eu for fazendo o crochê, eu já vou vendo qual a cor que eu já coloquei, porque se você tá montando aqui, você acaba esquecendo a cor que você pegou, né? O restinho que você pegou e que você emendou aqui no seu novo novelo. Aqui não, aqui eu já vi, tipo assim, olha, ó, o azul eu trabalhei aqui, então eu vou esperar um pouquinho, vou juntar as outras cores pra juntar. Ah, aqui já faz tempo que eu não juntei o azul, tá? Para as cores não ficarem muito repetidas e também não usar sempre a mesma cor. E aí eu vou fazendo uma mescla aqui do meu gosto. Mas aí é com vocês, tá, gente? Tem as duas opções, né? Ou vocês vão juntando o novelinho aqui de vocês, ou então, né, como eu falei, ó, conforme eu vou tecendo, né, conforme eu for fazendo a minha parte aqui do crochê, eu corto, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos eu sei como que vai ficar a minha peça, né? Eu vou vendo assim as misturas e vou vendo já o acabamento. Então, juntar, como que vocês vão emendar um fio no outro, né? Para que não fique, para que não solte. Um jeito bem fácil, tá? A gente fazer, ó, duas voltas, ó. Pegar as duas cores aqui, ó, vou mostrar bem de pertinho. A gente vai fazer duas voltas aqui, tá? Ó, assim, e faz o nozinho. Puxa bem, tá? A gente puxa bem aqui dos dois lados, e a certeza que esse nó aqui, ó, tá vendo? E aí, gente, é só cortar aqui e começar a crochetar, tá? Então, pra gente começar, essa blusa aqui, essa regatinha, eu trabalhei com agulha 5, e aqui tem sobras somente do fio neon, amigurumi, eco amigurumi, tá? Então, vocês vão juntar aí fios que sejam da espessura semelhante que vocês têm em casa. Não adianta vocês juntarem um barbante 6 com barbante 4, vamos supor, tá? Porque vai ficar completamente desregular. Então, tem que ser mais ou menos parecido aí, tá? O tex do fio de vocês, para que fique uma peça bacana. Então, verão, né? Eu quero uma peça bem fresquinha, então eu usei a agulha 5. E aí, vocês vão usar a agulha da preferência de vocês. Muita gente não gosta de usar agulha grossa, né? Prefere usar uma agulha mais fina. A peça vai ficar um pouco mais pesada, agora pro verão vai ficar um pouco mais quente. Mas, gente, como eu sempre comento aqui, o gosto é de vocês, tá? Então, quem tá começando, me acompanha aqui na aula, tá? Pausa o vídeo se precisar, já salva. Se vocês gostaram da dica, já compartilha com as amigas e vamos começar. Então, para vocês pegarem as medidas, como que vocês vão fazer? Essa blusa aqui, eu vou abrir para vocês terem uma noção, tá? Ela é feita assim, né? Ela é feita assim. Então, vocês vão pegar a medida, a altura da peça que vocês querem, do ombro ali, da medida assim, do ombro até embaixo, quanto que vocês querem. Se vocês quiserem colocar uma camiseta, né, embaixo, para vocês medirem aí o tamanho que vocês querem. Lembrando que tem que deixar o espacinho aqui da alça, tá? Aqui, normalmente, deixa uns 7, 8 centímetros, dependendo do tamanho da blusa de vocês. E aí, como eu sempre comento, gente, não adianta falar quantidade de correntes, aqui é por medida, a sua medida ou a medida da cliente de vocês, tá? Aqui, então, eu começo as correntinhas, é super fácil, a gente só trabalha ponto alto. O segredo mesmo é depois no acabamento da peça, tá? Então, eu vou fazendo as correntinhas. E aí, eu vi aqui a altura que eu quero. Lembrando que, como ela tem um detalhezinho aqui embaixo, a gente sempre deixa, assim, uns 2, 3 centímetros, mais ou menos, tá? Reservado pra gente fazer o acabamento da peça. E não esquecendo da parte aqui, então, da alça, tá? Então, eu vou fazer aqui
as correntinhas. Cheguei na altura da quantidade de correntes que, que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou pular as 2 primeiras correntes e na terceira eu vou fazer o ponto alto. Então, como eu falei, somente trabalhar ponto alto, tá? Para quem tá começando, acho que já sabe fazer o ponto alto. Se vocês quiserem fazer ela toda com ponto baixo ou meio ponto alto, também pode fazer, fica bonito. Vai demorar um pouco mais, né, para fazer, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica lindíssima. Mas também, outra coisa, vai gastar um pouquinho mais de sobrinhas que vocês têm em casa aí. Mas fica lindíssimo, tá? Quem quer uma peça mais fechadinha, fica super bacana. Então, aqui, ó, eu fiz um pedacinho aqui com amarelo. Eu vou trocar aqui o meu fio, vou cortar aqui esse fio. Vou pegar aqui outra cor. Pra vocês verem como que é, né? Na hora que eu faço. Eu tô mostrando o jeito que eu faço. E se vocês gostarem dessa forma assim, tá? Ó, como eu mostrei aqui, ó. Deixa eu soltar aqui pra vocês verem de novo. Eu vou fazer aqui o meu nozinho, ó. Passei uma e passei 2. Ele fica assim, e aí eu dou... Então, como eu falei, ele dá um pouquinho mais de trabalho, né, do que fazer um novelinho de uma vez, mas depois você vai colocando as cores de acordo com o gosto de vocês, e a sequência aí vocês vão, né... Ó, agora eu corto aqui o fiozinho de sobra. E volto aqui a fazer minha correntinha, o meu trabalho, né, ó. Vou seguindo. Então, vocês podem ficar tranquilas que não vai soltar, olha aqui, ó. Não vai soltar esse nozinho, tá? Só puxar bem. E aí, eu já comecei com vermelho aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo um pedaço menor, tá? Porque aqui não importa a quantidade de pontos, o que importa aqui pra vocês é a técnica, né? Aqui, ó. E aí, adianta um pouquinho a aula pra não ficar tão longa. Coloquem aqui nos comentários o que vocês querem fazer, né, com essa técnica, o que vocês pretendem fazer, e se alguém já fez essa técnica aqui, como que prefere amarrar aqui, se já prefere deixar o novelinho pronto, né, ou se faz assim como eu. Então, aqui eu vou fazer uma quantidade boa com vermelho, e aí eu vou trocando, tá? Eu vou virar aqui, chegar na última correntinha, vou trabalhar, opa, vou trabalhar essa última correntinha aqui, pra virar aqui, ó, vou subir 3 correntes, e vou seguir com ponto alto, ó, primeiro ponto aqui, já trabalho o ponto alto. Vou trocar de novo a minha cor, vou cortar aqui o vermelho, e aí, deixa eu pegar aqui um azul. Gente, é bem fácil, né? Como eu falei, mas essa peça aqui, eu fiz ontem em 3 horas, tá? Mesmo com esse trabalho aqui de juntar, aqui, ó, fiz as 2 voltinhas, né? Mesmo com esse trabalhinho aqui de ficar juntando, amarrando, né? Cortando o fio, mas pelo menos a hora que acaba o meu trabalho, eu já sei como que ele vai ficar, né? Porque eu fiz as cores que eu quis, aqui a sequência que eu quis, e eu não vou precisar mais cortar fio nenhum, né? Ficar arrematando o fiozinho nenhum, porque esse nozinho aqui, ele fica escondido no próprio ponto, tá? Então, aqui, ó, e aí eu vou seguindo com ponto alto. Então, como eu falei, ó, vou fazer aqui. Esse aqui eu deixei um pouquinho a mais, depois eu tenho que cortar, aqui porque eu cortei rápido, né, ó, eu deixei um pouquinho comprido, mas depois é só cortar. Aqui, ó. E aí, a gente vai trabalhando. Pra fazer... Tá? Então, isso daqui não tem segredo, é só vocês seguirem e ir juntando os fios. Como que eu fiz aqui a largura da minha... Como que eu medi a largura aqui da minha blusa? Então, aqui, ó, vou virar. Aqui já é a parte de trás, como eu coloquei, como que eu fechei. Se vocês quiserem fechar com agulha, vocês podem fazer com agulha de tapeçaria, tá? E costurar aqui uma parte na outra. Não dá pra fazer uma parte só, porque como vocês viram, a gente faz a peça ao contrário, tá? Então, não dá pra fazer uma peça só, a gente vai ter que emendar, ou faz a emenda, podem colocar botão se quiserem, ou com esse cadarcinho aqui, né? Ó, eu transpassei só aqui em cima pra ficar tipo ó, bem verão, tá, gente? E aqui, ó, o que que eu fiz? Eu fiz a minha largura, então, vamos supor aqui, eu tenho
de busto, tá? O que que a gente vai pegar? 98 de busto, eu vou fazer a metade, tá? Ou, metade não, desculpa, gente, eu vou fazer 98 centímetros seguidos aqui da peça, tá? Como aqui a gente faz uma peça só, né? Então, eu fiz 98 centímetros aqui. Isso pra mim. Aí, vai depender de vocês. Ah, eu tenho 1,10 m de busto, então, vocês vão fazer a altura aqui, vocês vão trabalhar a quantidade de carreiras de acordo com esses, né, com esses centímetros aí, com essa medida que vocês precisam. Vocês precisam de 1,10, então, vocês vão seguindo a quantidade de carreiras. Então, assim, essa peça vocês podem fazer para qualquer tamanho, é a mesma técnica, se quiserem fazer infantil, também dá. Dá para fazer com essa mesma técnica, dá para fazer aqui já uma saia, tá? Se vocês quiserem fechar aqui, colocar um elástico na cintura, se vocês quiserem colocar o cadarço aqui na cintura também, fazer uma saia, fica lindíssimo, tá? Aí, como eu falei, depois coloquem aqui nos comentários que eu quero saber qual a peça que vocês vão fazer em cima dessa técnica. Bom, para fazer a alça, né, vocês já fizeram aqui, então, a altura, né, que vocês precisaram aqui, a altura que vai virar a largura, né, da peça. Coloquei ela bem certinha aqui no meio, tá? Eu dividi aqui, ó, bem aqui no meio. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que a minha parte aqui do meu cadarcinho, né? Ou botão, ou a minha emenda vai ficar bem no meio das costas. Eu viro aqui, eu já fiz uma parte aqui da manga da alça, né? Pra já adiantar pra vocês verem como que fica. Tá super bacana. E a mesma quantidade, né? O mesmo espaço aqui, a mesma medida que eu deixei desse lado, eu deixei aqui. E aí, eu já coloquei aqui o meu marcador para eu saber onde que eu vou começar. Aqui, então, eu coloquei 6 pontos altos. Então, aqui eu também vou colocar 6 pontos altos. Aqui eu já fiz a minha emendinha, tá? Para adiantar a aula aqui para vocês. Aqui eu já fiz as minhas cores que eu queria para alça. Então, eu vou já mostrar para vocês aqui, ó. Seguidinho, tá? Aqui, ó, eu preciso começar exatamente nessa carreira, porque agora a gente vai trabalhar ao contrário, tá vendo, ó? Antes aqui eram, né, as carreiras aqui, então eu vou trabalhar ao contrário. Então, para cada carreira eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou começar aqui, ó, vou colocar o meu fio aqui. Vou fazer um nozinho aqui, ó, opa, um nozinho inicial. Vou passar esse meu fio de sobra por cima desse fio que eu trabalho. Faço mais uma correntinha e, novamente, passo por cima desse fio que eu trabalho, ó. Então, ficaram aqui, na verdade, ficou aqui a altura de são 3 correntinhas, ficou a altura de um ponto alto. Venho para o espaço aqui, tá vendo, ó? E já vou trabalhar um ponto alto. Então, lembre que eu preciso de 6 pontos altos. Se vocês quiserem uma alça menor, vocês fazem menos, né? Ou se vocês quiserem uma alça mais grossa, tem gente que gosta de uma alcinha mais grossa, aí vocês vão ver a quantidade de pontos que vocês querem. Lembrando que o que vocês fizerem de um lado, vocês fazem do outro. E deixem exatamente, né, a mesma medida que vocês deixarem de um lado, vocês vão deixar do outro, centralizando certinho aqui a parte de trás, tá? E aí, eu vou fazendo a mesma... Gente, aí vai ser a mesma coisa. Eu vou seguir os pontos altos, lembrando que cada carreira, então, eu vou trabalhar 2 pontos para dar certinho o espaço, tá? Então, cada carreirinha que eu fiz aqui equivalem a 2 pontos. Ó, 2, 4, eu vou fazer o próximo 5 e 6. Viro a peça, subo 3 correntes e sigo com ponto alto. Então, somente ponto alto, tá? Então, vocês viram como que vai ser fácil de fazer essa peça, vai ser rápido. Tem gente que já tá craque aí, né, no crochê, faz essa blusa aqui rapidinho. Se vocês já tiverem com o novelinho pronto, né, dá pra fazer isso daqui de olho fechado. Quem já tá adiantado no crochê, né? Ó, lembrando que a gente tem que trabalhar esse último ponto aqui, que são aquelas 3 correntinhas que a gente iniciou, né? Ó, eu preciso trabalhar aqui pra que fique certinho aqui a minha alça, tá? Ó, viro, tá vendo? Agora já veio a próxima cor. Virei, vou subir as 3 correntinhas e começa tudo novamente. Pra mim, eu fiz 20 carreiras de alça. E aí, vocês vão determinar, tá? Pela blusa, pelo tamanho que vocês vão fazer, né?
vocês vão determinar aí a quantidade, dependendo também da agulha que vocês vão trabalhar e do fio, né, da espessura do fio que vocês vão trabalhar, vai ser uma quantidade diferente de carreiras. Pra mim, eu precisei, então, 20 carreiras. Ó, vou trabalhar o último ponto aqui também, ó. Como é correntinho, ele fica mais fechadinho, né? Aí eu fico olhando pra câmera, eu não consigo pegar. Aqui, ó. E aí, fiz. Gente, aí é só seguir. Pra emendar aqui no final, deixa eu mostrar aqui como que eu emendei. Eu emendei com uma carreira de pontos baixos, tá? A minha alça, como é que ficou, ó. E aí, o que que a gente vai fazer agora, depois de terminar a alça? A gente vai começar, então, os nossos acabamentos. Então, primeiro aqui, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Vou fazer toda essa volta com meio ponto alto com a linha preta. Se vocês quiserem fazer com outra cor, né? Aí, se vocês, assim, eu vou fazer todo colorido, faz colorido. Se vocês quiserem fazer branco, aí é com, eu gosto de vocês, tá? Eu resolvi fazer com preto pra dar um destaque maior, tá? Então, aqui, eu já fiz o meu nozinho aqui inicial. O que que eu vou fazer? Vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Essa parte que eu mostrei aqui, tá? Aqui da alcinha. Do outro lado, eu vou começar aqui na metade, bem no meio aqui, ó, da alça. Bem embaixo do braço, tá vendo? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui o meu nozinho, vou iniciar aqui. Ó, eu dou primeiro aqui, ó, faço primeiro uma laçadinha, passo o fio aqui por cima, tá? O fio de sobra pelo fio que eu vou trabalhar. É preto, aqui vai ser um pouquinho mais difícil de vocês enxergarem, né? Mas acho que eu vou dar um jeitinho aqui. E vou fazer mais um, aqui, ó, mais uma correntinha, tá? Ainda aqui, ó, eu vou fazer meio ponto alto. Lembrando, do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui pra fazer a alça, né? A gente fez 2 pontos em cada carreira, aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai trabalhar, como a gente tá trabalhando aqui as carreiras, então eu vou fazer 2 pontinhos, né? Ó, 2 meio ponto alto em cada carreira, ó. E vou seguir toda a volta, ó, primeiro, segundo. Tô indo pra próxima cor, vou fazer mais 2 pontos. Pra dar bem certinho, não ficar nem repuxando, tá? O nosso acabamento. E nem ficar largo demais, tá? Se vocês quiserem fazer com ponto baixo, pode fazer com ponto baixo também. É que eu sempre falo, né? Eu gosto do desenho, né? Do meio ponto alto. E aí, eu vou seguindo aqui toda a minha volta. Até chegar na parte da alça, que daí já vai ser... Tem um detalhezinho ali pra gente fazer a gente vai dar um formato assim meio arredondado, tá? Ó, 1, 2, opa. Mais uma carreira, faço mais um ponto e o segundo ponto. E aqui a gente vai chegar na alça. O que que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar aqui, ó, eu já venho direto aqui, ó. Vou aproximar, já venho direto aqui, passando a nossa emenda, já venho buscar aqui, ó, um cantinho para eu poder fazer, tá? Então, ele vai dar um formatinho, é bem simples, já vai dar um formatinho arredondado na nossa peça. E aí, a gente segue a alça também, cada carreira a gente faz 2 pontos, tá? E aí, a gente vai trabalhar toda a nossa volta, tanto aqui da parte de baixo, a parte interna, né, da alça, como aqui, ó, tá? E aí, é só seguir. E agora, a gente vai fazer o acabamento final aqui embaixo. Lembrando que, se vocês quiserem terminar a blusa assim, e até se vocês quiserem fazer o último acabamentozinho aqui também, com a carreira de meio ponto alto, né, na cor preta ou na cor que vocês quiserem, vocês podem terminar aqui também. Ou se vocês quiserem fazer esse detalhe, aí vocês continuam a aula aqui comigo, tá? Eu venho aqui, ó, pro começo da peça, tá? Na parte de baixo, então, e vou fazer 2 carreiras com as cores coloridas novamente, tá? Vou fazer o meu nozinho aqui inicial, vou colocar aqui, ó, bem no comecinho da minha peça. Passo aqui o meu nó, faço uma correntinha, vou passar de novo aqui o fio de sobra por cima do fio de trabalho, faço aqui uma corrente, passo novamente o fio de sobra por cima, faço a segunda, então, na verdade, a gente já tá com as 3 correntinhas.
E aí, vou começar tudo de novo. Cada carreira são 2 pontos. Então, aqui já conto o primeiro e vou fazer 2 pontos. Pontos altos também, tá? Então, cada carreira eu vou seguir aqui. Se vocês quiserem fazer toda a carreira, todas essas 2 carreiras aqui de uma cor só, vocês podem fazer. Se vocês quiserem não fazer como eu falei, vocês não fazem. Ou se vocês quiserem fazer colorido como eu aqui, é só seguir, tá? Do mesmo jeito que a gente começou a peça. E aí, se vocês quiserem finalizar depois embaixo com a última carreirinha, com a, né, com essa carreira de ponto, meio ponto alto preto, fica super bonito. Aí é gosto de vocês, como eu falo sempre aqui no canal, gente, eu dou sempre as dicas assim, vocês fazem do jeito que vocês querem. Vocês não precisam seguir exatamente, né, o que eu tô fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é membro do canal, gente, se torne membro, né? Tem acesso a vídeos exclusivos aí e ao grupo do WhatsApp. Lembrando que tem muitas inscritas aqui do membro, né, do canal de membros que ainda não me passou o contato pra gente poder tirar umas dúvidas, conversar um pouquinho, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!